Hoje foi dia do técnico Carlo Ancelotti anunciar os seus 26 convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira. O treinador investiu bastante em novidades, temos aí praticamente 11 novidades. E eu quero agora mostrar a minha análise sobre cada convocado dele. Confira comigo agora. Só queria dizer que esse vídeo aqui está sendo feito em parceria com o aplicativo SofaScore. O SofaScore é a casa do futebol para você. Lá você encontra horários de todos os jogos, resultados e classificações de qualquer campeonato do mundo. Sem contar que ele dá para você de maneira detalhada as estatísticas que você quiser. Para testar o SofaScore, ele é gratuito, você pode escanear esse QR Code aqui só apontando a câmera do seu celular ou depois, se preferir, clica no primeiro link da descrição. O Brasil tem nessa data FIFA de outubro 2 amistosos pela frente. Para essa data FIFA, a CBF tinha definido que o Brasil enfrentaria seleções asiáticas. Então, no dia 10, o Brasil vai a Tóquio enfrentar o Japão e no dia 14 vai até Seul enfrentar a Coreia do Sul. O Carleto fez a sua terceira convocação da seleção brasileira, levou seus 26 selecionados para esses próximos jogos e deixou bem claro que quis dar prioridade para jogadores que jogam na Europa, ao invés de levar mais jogadores do futebol brasileiro. No total na lista, foram só 2 convocados que jogam no Brasil e os outros 24 jogam na Europa. O Ancelotti acabou dizendo que tomou essa decisão de montar a lista dessa maneira por uma questão de viagem e de fuso horário. De acordo com ele, os jogadores que estão na Europa estão mais próximos da Ásia e iam se ambientar mais fácil ao fuso horário também. Então, dessa vez, ele disse que quis deixar um pouquinho os jogadores do futebol brasileiro de fora, mas prometeu que eles devem voltar a aparecer em maior número na data FIFA de novembro, que é quando o Brasil vai jogar 2 amistosos na Europa contra 2 seleções africanas. Vamos então aos convocados e a minha análise sobre cada um. Começando pelos goleiros, ele levou Bento, do Al Nassr, Ederson, do Fenerbahçe, é que a gente se acostumou muito a falar Ederson do Manchester City, mas agora do Fenerbahçe, e levou Hugo Souza do Corinthians. Lembrando que o Alisson, que geralmente é convocado, goleiro do Liverpool, não estava disponível porque está lesionado. Desses nomes aqui, tem 2 que eu concordo muito. O Ederson do Fenerbahçe é um cara que eu já falei que tinha que voltar para a seleção. Para mim ele é o nosso segundo goleiro mais confiável depois do Alisson. E o outro que eu concordava com a convocação era o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, que vem bem desde 2024, é um goleiro pegador de pênaltis, hoje um dos melhores do Brasil. Só não concordo com a convocação do Bento, que é um cara que eu já pedi em outros momentos na seleção, principalmente ali no começo dele de Atlético Paranaense, ele teve uma ascensão muito boa, só que recentemente no Al Nassr vinha oscilando bastante, quando teve chance na seleção também, na minha visão, não correspondeu. Foi bem na data FIFA de março de 2024. Desde então, 0. Hoje eu levaria o Gabriel Brazão dos Santos na vaga dele. Lembrando que o Ancelotti já deixou claro que pretende utilizar Ederson como titular no primeiro amistoso e Hugo Souza como titular no segundo. Ederson voltar para a seleção, para mim, foi o maior acerto dessa posição aqui. Nas laterais, o Ancelotti levou de novo 5 laterais, da mesma maneira que ele já havia feito na outra data FIFA. Então, agora, ele levou para a direita, novamente, o Wanderson do Mônaco e o Wesley da Roma. Para a esquerda, levou Caio Henrique, também do Mônaco, levou Carlos Augusto da Inter de Milão e, novamente, Douglas Santos do Zenit. No caso aqui, Wesley e Wanderson já têm sido convocados por ele há um tempo. São caras da sua confiança, jogadores jovens de bastante velocidade. Sou a favor da continuidade deles. Para a esquerda, aqui volta o Carlos Augusto, que não esteve na última convocação. O Ancelotti disse até que pode testá-lo como zagueiro, que é como ele tem jogado em algumas partidas na Inter. Ele mantém o Douglas Santos do Zenit, que foi muito bem no jogo contra o Chile nas eliminatórias, e vai dar mais uma oportunidade para o Caio Henrique. E eu sou a favor dessa nova oportunidade para o Caio Henrique, que foi testado contra a Bolívia, mas num jogo difícil, onde o time não estava com a sua base e um jogo muito difícil na altitude. Então eu concordo aqui com todos os nomes que ele levou, tá? O Douglas Santos, no caso, que é um nome que divide opiniões por jogar na Rússia, deu conta do recado na última data FIFA e acho que a sequência para ele também é merecida.
Vamos agora para os zagueiros. Vamos falar primeiro sobre os zagueiros que não poderiam ser chamados porque estão lesionados. Marquinhos, do PSG, que tem sido nosso capitão nos últimos jogos. Alexandro, do Lille, que foi um jogador que apareceu muito bem na seleção, também está machucado. E Bremer, da Juventus, que é um jogador que eu gosto bastante. E o Ancelotti disse que estava no radar, também não estava à disposição. Com isso, os 4 zagueiros selecionados foram Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, a volta do Beraldo para a seleção. Ele levou o Gabriel Magalhães, do Arsenal, e como nome do futebol brasileiro, levou Fabrício Bruno, do Cruzeiro. Com essas ausências, os nomes de Militão, Gabriel Magalhães e Fabrício Bruno, para mim, estão mais do que aprovados. No caso do Beraldo, é um jogador que eu acho que ainda deve muito para poder estar na seleção. Não acho que esteja entre os melhores zagueiros que nós temos hoje à disposição. Para a vaga dele hoje, por exemplo, eu levaria tranquilamente o Léo Ortiz do Flamengo. E, assim, para mim aqui, qual é o maior acerto dessa posição? A volta do Militão, que é um dos melhores zagueiros que nós temos, de imposição física, de velocidade, de posicionamento, sem contar que numa necessidade pode fazer a lateral direita também. Agora nós vamos partir para o meio-campo, onde, para o azar daqueles que odeiam a Premier League, todos os meio-campistas são da Premier League. Ele levou André, do Wolverhampton, João Gomes, do Wolverhampton, Casemiro, do Manchester United, Bruno Guimarães, do Newcastle, Joelinton, do Newcastle, além do Lucas Paquetá, do West Ham. Desses nomes aqui, tem uns jogadores que eu também convocaria, acho que são caras que vêm para a seleção para fazer a diferença. Como o Casemiro, que é o melhor camisa 5 que nós temos, o Bruno Guimarães, que tem se consolidado cada vez mais como nosso camisa 8 titular, e o Ancelotti deixou claro que quer conhecer, quer testar de perto o André e o João Gomes. Eu acho que os testes são válidos, mas hoje eu enxergo que André e João fazem basicamente a mesma função. São jogadores mais de contenção. E hoje para contenção nós temos já o Casemiro. E o André é um cara que vinha sendo convocado, dessa vez foi deixado de fora. Eu acho que o André e o João, se eles forem para brigar, eles vão brigar pela mesma vaga. Não acho que hoje tem espaço para os dois dentro da seleção. E por se tratar de um período de testes mesmo, eu acho que tudo bem, é válido. Mas não vejo vida longa para que os dois sigam na seleção. Joelinton é um jogador que eu não levaria mais, já teve algumas chances na seleção. Acho que o Ancelotti também quer ver de perto, porque tinha o chamado na última lista, mas depois ele se lesionou. É um cara que eu não levaria, mas entendo o Ancelotti querer levar. Paquetá, beleza. Bruno Guimarães também, beleza. Qual é aqui a minha grande crítica? Eu gostaria de ver aqui no meu campo mais jogadores de construção, jogadores mais de armação. Porque no fim você ficou aqui com o Casemiro, ficou com o André e com o João Gomes, que os três são contenção. Quem que eu levaria então eventualmente para armação? Gerson do Zenit, acho que seria uma boa opção, até porque o Ancelotti tá levando outros jogadores do Zenit, então levar o Gerson seria algo bem, assim, compreensível. Andreas Pereira do Palmeiras é um cara que eu gosto, tem a qualidade na bola parada, tem o passe longo, acho que te oferece coisas que esses meio-campistas não vão oferecer. Outro nome mais criativo, Felipe Coutinho, eu acho que é um cara que caberia, o Coutinho do Vasco e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Desses 4 aqui, eu acho que se 2 deles estivessem na lista, seria muito, muito justo. E a seleção brasileira, o meio-campo, ganharia muito mais em criatividade. Vamos agora aos atacantes. Lembrando que Rafinha não poderia ser convocado porque está lesionado e João Pedro do Chelsea, o Ancelotti também disse que não está 100%. Então quem foram os convocados? Começando pela ponta direita, ele levou Estevão do Chelsea mais uma vez, que virou figurinha carimbada da seleção do Ancelotti, e levou o Luiz Henrique do Zenit. 2 jogadores que estiveram na última convocação, jogadores que estão muito bem, foram bem na última data FIFA, mais do que merecida a continuidade. Para a ponta esquerda, são 3 nomes com 2 novidades. O nome que é mantido é o Martinelli, do Arsenal, que está bem no Arsenal, foi bem na última data FIFA. Ele promove a volta do Vinícius Júnior, que não esteve na última data FIFA porque estava suspenso, e convoca pela primeira vez na sua gestão Rodrigo, do Real Madrid, que é um jogador que ele conhece muito bem e deixou bem claro na entrevista após a convocação que o Rodrigo é um jogador que até não está jogando tanto assim no Real Madrid, mas quando joga, entra, consegue jogar bem e pode fazer todas as funções ali do meio para frente. A volta do Rodrigo eu entendo que é importante para a seleção, ele agrega muito em qualidade técnica e também em versatilidade. Gostei muito do retorno dele.
Aí pra camisa 9, ele levou Richarlison do Tottenham, que é um jogador que eu já falei por várias vezes que não tá merecendo convocação. Já vou me aprofundar um pouco mais nisso. E ele leva Igor Jesus do Nottingham Forest, o ex-Botafogo, que teve sua última convocação na seleção no final de 2024. Não tinha sido chamado até então na gestão Ancelotti. Matheus Cunha, é justa a convocação? Eu acho justa. E é um cara que hoje eu aproveitaria muito mais como meia, como um articulador, do que propriamente como camisa 9. Ele foi bem como articulador no Wolverhampton na temporada passada e foi por isso que o Manchester United decidiu investir 75 milhões de euros nele. Com o meio-campo de muitos jogadores de contenção, pode ser uma boa usar o Matheus um pouquinho mais recuado. No caso do Richarlison, discordo da convocação porque eu enxergo que hoje nós temos outros atacantes na frente dele. Um que eu com certeza levaria nessa situação aqui, não tendo o João Pedro do Chelsea, seria o Pedro do Flamengo, que pra mim é mais matador, mais fazedor de gols do que o Richarlison e tem mais qualidade técnica também. No caso do Igor Jesus, eu acho justo que ele volte a ser convocado. Tem agora um bom início de temporada no Nottingham Forest, já vinha muito bem no time do Botafogo e é um atacante que eu enxergo como muito completo. Então, em relação ao Igor, não tenho nada a acrescentar, muito pelo contrário. Sou favorável à volta dele à seleção. Então, em geral, achei uma boa convocação, gostei de muitos retornos que ele promoveu, gostei de algumas novidades também, mas no meio-campo mesmo que eu faria alguns ajustes com alguns jogadores do futebol brasileiro para agregar mais em criatividade. Mas enfim, entendo também o argumento dele que tem a questão da viagem ser longa, do fuso horário. Vamos ver como que a seleção vai se sair nesses próximos amistosos. Japão e Coreia do Sul são duas seleções já classificadas para a Copa do Mundo. O Brasil costuma enfrentar essas duas equipes. Então, tô bem ansioso, bem curioso para ver como que esse time vai se comportar. Ainda mais não tendo algumas lideranças como o Marquinhos e como o Alisson. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários também, o que você aí achou dessa convocação do Ancelotti, a terceira dele. Curtiu? Não curtiu? Coloca aí o que você mudaria nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver curtido, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!